Muito boa noite. No ar, mais uma edição do Jornal 10. Vamos seguir com as principais manchetes desta edição. Embaixador da União Europeia em Cabo Verde de visita à Ilha das Dunas. Restaurante Plaza Park recebe prémio de melhor prato confeccionado na Festa de Cinza. Programa da pós-graduação Ciência para o Desenvolvimento realiza seminário sobre cancro e doenças genéticas. Atentado mata 26 pessoas em casamento no Iraque. Turquia quer prolongar estado de emergência até 20 de julho. Dinheiro sujo da Odebrecht supera PIB da Guiné-Bissau. Seguimos agora com o desenvolvimento destas e de outras notícias deste jornal. Renovamos uma vez mais votos de uma boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal 10. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva presidiu a apresentação do estudo sobre o perfil das mulheres empresárias de Santiago. A cerimónia está enquadrada nas atividades comemorativas do Dia Internacional da Mulher. O objetivo desse estudo é fazer um levantamento sobre o perfil das mulheres empresárias da Ilha de Santiago, bem como caracterizar os seus negócios e as dificuldades enfrentadas no âmbito das atividades que desenvolvem. Ulisses Correia Silva não poupou a mensagem para as mulheres cabo-verdianas. É dizer que este dia se comemora porque ainda há combates a serem vencidos a nível da igualdade, da equidade e da igualdade de oportunidades nos diversos domínios, no domínio familiar, no domínio económico, no domínio cultural, no domínio político, para que as mulheres se sintam mais empoderadas. Cada ano que passa deve ser um ano também de progresso e nós estamos fortemente empenhados no sentido de garantir também que isso possa acontecer em Cabo Verde. O primeiro-ministro prometeu implementar para breve projetos capazes de motivar ainda mais as mulheres que pretendem criar uma empresa. Um é de startups jovens, para jovens que tenham ideias inovadoras de criação de empresas e de projetos. Outro é microempreendedorismo jovem. Para qualquer desses programas há uma exigência de base. 50% dos créditos concedidos ou dos microcréditos têm que ser concedidos a mulheres empresárias, mulheres empreendedoras ou mulheres que queiram desenvolver um projeto empresarial. E todo o programa vai ser no sentido de apoiar, fomentar e criar as condições de um crédito que seja depois através de mecanismos de incubadora que garanta com que haja menos probabilidade de insucesso nos negócios. Nós queremos que, de facto, as mulheres possam ser cada vez mais empreendedoras, possam ultrapassar a fase da atividade informal, em relação ao qual muitas mulheres se dedicam. Os dados da AMES revelam que as mulheres detêm cerca de 44% do mercado, tendo o tecido empresarial de Santiago, sendo que 31% das empresas têm como proprietários exclusivamente mulheres. Eunice Mascarenhas disse ainda que 77% das mulheres estão no setor do comércio. O estudo revela ainda que a faixa etária das mulheres situa-se entre 34 e 54 anos e que a maioria das mulheres começou o seu negócio com fundos próprios. Alusivas ao Dia Internacional da Mulher, o ICEG criou um ciclo de conferências. A efeméride deu-se sob o lema Empoderamento Económico das Mulheres na mudança do mundo do trabalho, Planeta 50 por 50 até 2030. Até 2030 pretende-se ter igualdade de género em Cabo Verde. Este ano, o lema é Empoderamento Económico das Mulheres na mudança do mundo no trabalho, Planeta 50-50 até 2030. De acordo com a representante das Nações Unidas em Cabo Verde, essa data é uma oportunidade de reflexão sobre o percurso que o mundo vai fazendo em prol dos direitos das mulheres e igualdade de oportunidades para todos, enquanto princípio fundamental dos direitos humanos. A celebração é uma oportunidade de refletir sobre as barreiras que ainda impedem milhões de mulheres e meninas em todo o mundo de gozarem plenamente os seus direitos, de viver uma vida sem violência e sem medo, de usufruírem de serviços de saúde de qualidade ou ainda poderem participar em condições dignas no mundo de trabalho, ocuparem cargos de liderança em diferentes esferas da sociedade. O primeiro-ministro afirmou que é preciso aprovar uma lei de paridade que coloque mais mulheres no centro de decisão. No entanto, o governo do MPD é o que menos mulheres tem. Sobre esse assunto, a presidente da ICEG afirma: esta é uma responsabilidade que ele vai ter, que o Sr. Primeiro-Ministro terá que
explicar, mas da nossa parte, por causa dos números existentes, há toda uma preocupação do ICIEG, enquanto Instituto Público que lida com a problemática do género, trazer esta questão para a ribalta, e nós já fizemos algumas ações, vamos ter que fazer todo um trabalho para que seja aprovada a Lei da Paridade em 2019, mas se for antes, melhor. Rosana Almeida acrescenta ainda. Nós pretendemos uma paridade abrangente, no fundo, trazer mais mulheres, tanto para o governo como para as esferas de decisão. Não adianta só falar em trazer mulheres para o governo e deixar de lado, por exemplo, a administração pública. O que o ICIEG quer é trabalhar para ter a lei da paridade e trazer maior número de possíveis de mulheres para as esferas de decisão, tendo em conta que Cabo Verde é um país onde a maioria da população é mulher e não se justifica não ter mulheres no poder. Quanto à paridade, é princípio que fique claro na lei, fiquem mecanismos que obriguem os partidos, os governos a adotarem e implementarem essa medida, que não fique só ao sabor de um partido ou de outro decidir se vai ter paridade ou não. Sobre o tema deste ano, empoderamento econômico das mulheres na mudança do mundo do trabalho, Planeta 50-50 até 2030, o primeiro-ministro assegura. Sobre o tema, acho que é um tema relevante, reflete um bocado do estado social que nós temos em Cabo Verde, à base de oportunidades, e reflete algo que de facto tem que ser atacado. Dia 8 de março foi instituído como Dia Internacional da Mulher pela ONU no século XX, no contexto das lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho e direitos de voto. O embaixador da União Europeia em Cabo Verde, José Manuel Pinto Teixeira, está de visita à Ilha da Boa Vista para conhecer o desenvolvimento ambiental e as infraestruturas da ilha. Para além disso, irá participar num evento onde será feito o ponto da situação do projeto Construindo Cidades Seguras e Sustentáveis. Durante a estadia, o embaixador da União Europeia, José Teixeira, irá fazer uma visita de cortesia ao presidente da Câmara Municipal da Boa Vista e algumas visitas para conhecer o desenvolvimento ambiental e as infraestruturas da ilha. O embaixador também participará no dia 10 de março na abertura da segunda reunião ordinária do Conselho Geral da ANMCV, um evento em que será feito o ponto da situação do projeto Construindo Cidades Seguras e Sustentáveis, que é financiado pela União Europeia no montante de cerca de 500 mil euros e em execução até 2018. O projeto pretende contribuir para a planificação, gestão e ordenamento do território nos 22 municípios de Cabo Verde e para a promoção de boas práticas urbanísticas através de algumas ações de sensibilização dos municípios, entre outros, de acordo com o comunicado de imprensa da instituição. O embaixador da União Europeia em Cabo Verde chegou hoje à Ilha das Dunas e a visita deverá ser até amanhã. Comemora-se hoje o Dia Internacional dos DJs e a Rádio Dia e a Tiver celebram o dia com encontros entre DJs da capital para refletirem sobre a classe. A iniciativa partiu do DJ-chefe e da direção da Tiver. Para celebrar a efêmera, a Rádio Dia preparou um dia diferente para a classe dos DJs. Um encontro cujo objetivo é fazer uma reflexão sobre o grupo e tirar o melhor dessa classe. Quem o diz é Evandro Mendonça, mais conhecido por DJ Chef, um dos organizadores desse encontro. Precisamente hoje é dia internacional do DJ, é um dia de reflexão, que é só de parabenizar o DJ, mas um dia de reflexão que nós sabemos, hoje não tem mais logo ali no programa, ali na rádio, não tem uma reflexão de grandes nomes de DJs, DJs conceituais ali na Cabo Verde, DJs também que se começa, e quem que entende de músicas de DJs também fala um pouco disso. Para não, hoje aquele ponto lá, aquele é um ponto que não tem que jogar ir muito bem. Inclusive, não se faz isso porque é o único rádio Dia, é o único rádio, é uma coisa desde pensamento, o primeiro dia que não pensa nas rádio, não pensa na um programa especial para DJ. Que é momento de DJ bem ali no estúdio, já não são cerca de quase 30 DJ desde que o programa começa, que passa pela rádio. É uma vez por semana,
Já não são quase, já passa um monte de DJs, já passa DJs modernos, já passa DJs antigos, já passa DJs que estão começa. É uma oportunidade para DJ. Por isso que calha que é no mesmo dia hoje, que é DJ Live, apresentar para DJ Tubarão, não pensa em fazer hoje um programa diferente. Como toda a classe, esta também enfrenta alguns problemas relativamente no que tange à remuneração perante essa situação e Vandro Mendonça afirma. Minha cidade mais valor a parte financeira para o DJ, porque o DJ no estrangeiro, se mata falado, o DJ no estrangeiro tem mais valor financeiramente, sabendo que o trabalho que está fazendo é o mesmo que nós não estamos fazendo ali. E por isso que mas isso também deve haver um pouco para nós também financeiramente. Por volta das 18 horas de hoje, a TVR fez uma sessão especial para comemorar o Dia Internacional dos DJs e será divulgada amanhã. Um pouco por todo o mundo, os DJs celebraram o dia de forma única. A Comissão Especializada de Economia, Ambiente e Ordenamento do Território convidou os órgãos de comunicação social a um pequeno almoço a fim de apresentar as suas competências, os membros e os respectivos planos de atividades aprovado para o ano parlamentar 2016-2017. De acordo com o presidente da Comissão, Luís Carlos Silva, o principal objetivo desse encontro é a aproximação da Comissão com os médias e a apresentação dos planos de atividade aprovados para este ano parlamentar. A ideia também é abrir-se à sociedade. Não faltou momento para tocar no Fórum sobre a Economia Azul a realizar-se em São Vicente. São Vicente é onde temos os instrumentos, já temos a pesca, temos o turismo de cruzeiros, nós também temos a economia, a manutenção naval e eventualmente vamos ter no futuro um porto de cruzeiros, onde o governo recentemente garantiu um financiamento. São Vicente vai ter, e São Vicente já tem vários instrumentos e já tem toda uma experiência, portanto é um pilar da economia nacional que pensamos deve ser valorizado e queremos ajudar a pensar este pilar da economia. A Comissão tem também outras preocupações, nomeadamente a Ilha de Bravo, no que tange as atividades sísmicas e, de acordo com o Presidente, pretende-se apurar as necessidades de ação. Nós temos para a próxima semana uma audição às instituições que são responsáveis por acompanhamento deste caso e vamos eventualmente saber o que é que se passa e projetar o futuro, ciente que temos que estar preparados para o pior, mas esperando o melhor. Ainda desse encontro, a Comissão pretende incentivar a população a fazer as pinturas das fachadas das casas e dar mais brilho e cor ao país, como sendo um impacto positivo no turismo. Por que é que as pessoas não terminam as suas casas? Por que é que não fazem a pintura da fachada? Eventualmente, se atribuirmos incentivos fiscais, incentivos outros, as pessoas podem passar a atuar de uma forma diferente e passarmos a ter a nossa fachada, as nossas cidades com um aspecto melhor. A preocupação maior é a crescente construção de barracas na Ilha do Sal e Boa Vista e o receio de pôr em risco o turismo em caso de algumas epidemias. Além disso, põe-se a questão de proteção da tartaruga, que é um marco indelével para o turismo e para a economia cabo-verdiana. A UNICV acolheu hoje um seminário sobre cancro e doenças genéticas. O objetivo é proporcionar uma formação doutoral aos estudantes daquela universidade e outros países de língua portuguesa. A organização é do Programa de Pós-Graduação Ciência para o Desenvolvimento. De acordo com a professora Mónica Bettencourt do Instituto Gulbenkian de Ciência em Oeiras, este seminário tem como objetivo, além do mais, criar uma massa intelectual de pessoas que possam estudar doenças genéticas. Nós estamos aqui no contexto do curso do Programa Gulbenkian de Doutoramento em Ciência para o Desenvolvimento e é um programa que investe na formação doutoral dos estudantes de Cabo Verde e de outros países de expressão portuguesa. E a ideia destes seminários, no fundo, é dar uma formação em biologia das células que formam todo o nosso corpo, que também são importantes em vários processos de doença, como por exemplo o cancro, mas também muitas doenças genéticas. E foi isso que estivemos a falar hoje no seminário, mas também temos estado a falar com os estudantes para formá-los, porque este programa de doutoramento é muito importante para criar uma massa intelectual de pessoas que possam estudar doenças, por exemplo, e que possam eventualmente voltar também para Cabo Verde e criar aqui a investigação que seja relevante e que ajude a desenvolver a qualidade de vida neste país.
A professora que elogiou os estudantes cabo-verdianos acredita que após o doutoramento, esses têm condições para voltar para o país com uma vasta experiência em matérias de células e doenças genéticas. Já é a minha segunda vez no contexto do programa de doutoramento e a terceira vez em formação aqui, e eu gostava de dizer que realmente os estudantes aqui são os países de expressão lusófona, não é? Mas agora vou falar pós de Cabo Verde, porque estamos a falar com uma televisão de Cabo Verde. Realmente os estudantes de Cabo Verde são fantásticos, são super motivados e acho que são muito inteligentes, com muitas ideias, e acho que temos aqui um grupo de pessoas que depois de fazer o seu doutoramento, pode voltar para o país e espero que haja condições para eles voltarem para o país e fazerem investigação e realmente melhorarem as condições de vida aqui em Cabo Verde, seja em coisas relacionadas com a agricultura, em coisas relacionadas com a medicina, com o mar, vários tópicos que eles estão interessados em trabalhar e que é essencial que eles tenham formação para depois poderem fazer investigação e aplicá-la ao país. Mónica Bettencourt salienta que os ganhos que este seminário vai trazer a Cabo Verde são no ponto de vista de formação de pessoas, abrindo novos horizontes no campo da investigação e estudo de como curar essas doenças genéticas. Aqui os ganhos é mais do ponto de vista de formação, portanto estamos a formar pessoas, a discutir tópicos que as ajuda a pensarem sobre novas doenças, novas formas de curar a doença, e isso é muito importante para abrir novos horizontes e para eles também pensarem em novos projetos de investigação para eles. Com muita pena, este parece ser já o último ano deste programa de doutoramento. Temos imensa pena porque achamos que é crítico realmente continuar com estas ações de formação, não só para formar os estudantes, mas outras pessoas da universidade também que queiram vir, e não só da universidade, dos hospitais, por aí fora, queiram vir aprender sobre tópicos diferentes que não se faz investigação em Cabo Verde, mas que se calhar no futuro valeria a pena fazer. Esta foi a segunda edição do programa de pós-graduação Ciência para o Desenvolvimento em Cabo Verde, como palco principal a lecionação de disciplinas na UniCV. Está equacionado o problema da produção e abastecimento de água na Ilha do Maio, de acordo com o comunicado da Câmara Municipal desta ilha. Um problema que afetou a distribuição de água durante 12 dias. Uma avaria num gerador de maior potência que produzia água na central instalada no Porto Inglês, na Ilha do Maio, esteve na origem dos problemas que afetaram a distribuição da água durante um período de 12 dias. No entanto, a situação já está normalizada e tem água suficiente para as necessidades da ilha, garante o técnico José Carlos Santos, nos serviços autónomos de água e saneamento. Durante a avaria, garante o responsável, aproveitou-se para realizar trabalhos de manutenção nas dessalinizadoras de modo a garantir a continuidade da produção, evitando problemas de maiores. Ainda segundo o comunicado, a Ilha do Maio dispõe de 3 grupos de dessalinizadores, um em Pedro Vaz, outro na Ribeira Dom João, ambos com capacidade para produção diária de 100 metros cúbicos, e um terceiro no Porto Inglês, com capacidade para produção diária de 600 metros cúbicos. As dessalinizadoras de Pedro Vaz e de Porto Inglês estão doravante ligadas à rede pública de eletricidade e a de Ribeira Dom João funciona através de uma mini-central. O restaurante Plaza Park, em Cabo Verde, recebeu o prémio de melhor prato confeccionado no tradicional almoço de cinzas, denominado Festa Cinza. O prémio foi entregue pela Câmara Municipal da Praia, que classificou de forma positiva esta primeira edição deste evento. De acordo com Maria José Baessa, gerente do restaurante Plaza, este prémio significa um esforço que vem sendo feito ao longo dos anos. Inclusive, disse já tem em mente projetos para o próximo ano. Esse prémio para nós significa um prémio de esforço que temos estado a fazer para não olhar cada vez mais melhoria de nível de satisfação do nosso cliente. Próximo ano, já não começa já prepara para o próximo ano, tendo em conta que já não começa a fazer mel caseiro e mel feito pela própria para mim. E nesse caso, não tem uma propriedade na interior. Já perspectivando para não fazer melhor cinza de outro ano, já não começa a fazer nosso mel caseiro. E outro ano, nosso cliente pode desfrutar ou degusta puro mel feito pela própria dona. A vereadora da Cultura e Turismo da Câmara Municipal da Praia, Débora Sanches, avaliou positivamente o projeto piloto. Realçou que para o próximo ano, o objetivo é convidar todos os restaurantes da cidade a participar do evento, tornando-o num produto turístico. O resultado para uma experiência piloto que nós organizamos este ano foi ótimo.
Os restaurantes que participaram ficaram contentes com a iniciativa da Câmara, mas também os clientes e a própria Câmara, os demais promotores, nomeadamente a Rank CV e a Nova Tour. O próximo ano, como eu já disse, este ano, ainda que com pouco tempo optamos por fazer uma experiência piloto. A partir deste ano vamos organizar com os demais, não somente com estes restaurantes que participaram, mas fazer um convite a todos os restaurantes da cidade para participarem nesta grande Festa Cinza, e transformar de facto num produto turístico. Nelson Monteiro, diretor da Rank CV e um dos parceiros do projeto, exaltou o evento e inclusive destacou altas pontuações conseguidas por outros restaurantes concorrentes. Para o futuro, Rank CV promete repetir e diversificar as áreas. A nível de Rank CV, não tem vários projetos, mesmo a nível de gastronomia, não tem aquele festival gastronômico que dia 25 de março acontece lá na Santa Cruz, e também acontece a 4ª edição em abril, uma data ainda a acordar, que é dentro de gastronomia. Mas para além disso, não tem vários outros projetos, não tem aquele grande projeto que é torneio intermunicipal de Street Basket, também que está previsto ali para começar inscrições a partir de maio, não tem Hip Hop Awards, tem um conjunto de projetos interessantes para esse ano. Esta foi a primeira edição do projeto Festa Cinza, realizada pela Câmara Municipal da Praia, em parceria com a Rank CV, Nova Tour, entre outros, e contou com a participação de 8 restaurantes da cidade da Praia. O antigo selecionador de basquetebol, Emanuel Trovoada, regressa ao comando técnico dos Tubarões do Martelo. Trovoada vai orientar o combinado cabo-verdiano nos jogos de qualificação da Zona 2 do Conselho Superior do Desporto em África para o Afrobasket 2017. O antigo selecionador nacional de basquetebol, Emanuel Trovoada, também conhecido como Mané, estará de regresso ao comando técnico dos Tubarões Martelo. Mané, que conquistou medalha de bronze no Afrobasket 2007 em Angola, irá orientar o combinado cabo-verdiano nos jogos de qualificação da Zona 2 do Conselho Superior do Desporto em África para o Afrobasket 2017. O Mali recebe o apuramento de 17 a 19 de março e de 24 a 26 do mesmo mês, o palco será a capital senegalesa de Dakar. É de salientar que Mali, Senegal e Guiné-Conakry são os adversários de Cabo Verde nesta fase de qualificação para esta edição do Afrobasket. Acompanhe agora as opiniões fortes desta quinta-feira. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Seja bem-vindo a mais uma rúbrica semanal Opiniões Fortes. Esta semana estaremos analisando consigo 2 temas que têm marcado a atualidade nacional. Desde logo começamos pela questão que tem a ver com o poste do Sr. Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Dr. Abrão Vicente, que tem causado alguma indignação no setor da comunicação social cabo-verdiana e no seio dos jornalistas, mas um pouco também por toda a sociedade cabo-verdiana. Na verdade, a AJOC, em representação da classe jornalística, já veio ao público denunciar esta tentativa de ingerência, na opinião deles, da tutela da comunicação social naquilo que é a liberdade da imprensa e a autonomia dos jornalistas do setor público da comunicação social. As acusações vão ao ponto de o Sr. Ministro estar a tentar imiscuir em questões operacionais e de programação, bem como questões administrativas reservadas apenas à competência do Conselho de Administração ou da direção desses mesmos órgãos, nesse caso da TCV ou da RCV. O Sr. Ministro da Cultura, que antes era jornalista, apresentador, decidiu, por fim, autoproclamar do cargo do Ministro da Comunicação Social para as funções de um simples operacional da rádio e televisão cabo-verdiana de todos nós. Na verdade, esta assunção de funções operacionais por parte do Sr. Ministro com caráteres mais de produtor televisivo
do que de ministro da tutela encarregue de traçar as políticas públicas para o empoderamento de um setor de comunicação social público forte, pujante e que presta um serviço público e de utilidade pública de excelência a todos os cabo-verdianos que pagam os seus impostos para sustentar essa mesma comunicação social pública, tem confundido o seu papel. Poderá não ser de forma intencional, mas a verdade é que o Sr. Ministro tem confundido as altas responsabilidades de tutela do seu Ministério com as de um operacional da comunicação social de todos os cabo-verdianos. É na sequência destes incidentes e dos pronunciamentos e dos postes do Sr. Ministro Dr. Abrão Vicente é que o PAICV, enquanto oposição democrática e responsável, solicitou ao Parlamento o agendamento de um debate sobre a comunicação social e também a audição do Sr. Ministro para, de uma vez por todas, podermos esclarecer essas ingerências do Sr. Ministro da Comunicação Social e podermos traçar e construir uma comunicação social cada vez mais independente, mas também debater um bocado a questão da sustentabilidade dos órgãos da comunicação social, nomeadamente os órgãos do setor privado, no momento em que assistimos a um decréscimo na ordem de aproximadamente 14% do orçamento de financiamento a essas mesmas entidades. Sabemos que muitas dessas empresas passam por sérias dificuldades, o que obviamente não engrandece o empoderamento do setor privado da comunicação social e coloca em causa os ganhos conseguidos ao longo dos últimos anos como um país respeitado, um país que está no top dos países em termos de liberdade de imprensa e do empoderamento do setor da comunicação social. Dizia eu, um setor de comunicação social livre, transparente e com um grande peso naquilo que é o setor para os cabo-verdianos é extremamente importante para mantermos os níveis conquistados ao longo dos últimos anos. Obviamente, e mais uma vez repito, as tiradas intencionais ou não do Sr. Ministro da Comunicação Social não têm sido de todo responsáveis para a construção do ambiente mais favorável para o desenvolvimento e a discussão dos males que assolam o nosso setor da comunicação social, nomeadamente na questão da sua sustentabilidade. Toda esta polémica veio, obviamente, na sequência de uma anterior polémica envolvendo, mais uma vez, o Sr. Ministro Dr. Abrão Vicente, que tem a ver com a polémica do financiamento de carnavais. E é nesta sequência de carnavais que o Sr. Ministro protagoniza mais este incidente. Eu acho que aqui, apesar das desculpas do Governo na voz do Sr. Ministro Fernando Elísio e na voz do próprio Primeiro-Ministro, a sociedade cabo-verdiana há de convir de que o Sr. Abrão Vicente há momentos em que não tem sido feliz ou tem sido mesmo infeliz com algumas rasgadas do género na comunicação social. Todos estamos a lembrar logo no início o apocalhamento que se fez do trabalho do seu antecessor, o que cheira um bocado a uma falta de gentileza por parte deste mesmo ministro. Pronto, estas questões são questões que vão ao debate no Parlamento e a JOC já disse que irá proceder à entrega junto das autoridades competentes nacionais e estrangeiras de uma queixa
contra o Sr. Ministro e estaremos aqui para posteriormente analisar as consequências, mas nós apelamos, obviamente, mais uma vez ao Sr. Ministro Abão Vicente que nas suas funções de Ministro que tenha o cuidado e a ponderação de agir sempre colocando em causa os superiores interesses da nação cabo-verdiana e nunca apocando os ganhos já conseguidos até agora ou, muito menos, colocá-las em perigo. A segunda questão que queria analisar convosco, mais a jeito de um pequeno insight do que de tirar ilações já no imediato, tem a ver com a recente notícia de que o Banco de Cabo Verde deliberou aplicar uma medida de resolução ao novo banco. A medida de resolução sobre o novo banco é um facto preocupante e que deverá merecer, nos próximos dias, a devida ponderação do Governo e das entidades de supervisão para o melhor esclarecimento e informação a toda a sociedade cabo-verdiana, bem como a proteção dos que confiaram as suas poupanças e as suas relações ao novo banco. A informação vinda ao público, pese embora a sua gravidade, ainda revela-se escassa para um pronunciamento mais acurado da dimensão e da profundidade dos prejuízos que poderão advir de tal medida de resolução do novo banco e do seu impacto em todo o sistema financeiro e da segurança social. Trata-se de um facto talvez inédito na história da supervisão bancária nacional, mas na verdade estamos perante um facto que carecerá obviamente de aprofundamento, de recolha de mais informações e para uma próxima análise, talvez nessa rúbrica semanal, já com dados mais acurados e uma opinião mais aprofundada sobre os eventuais impactos e prejuízos que poderão advir de tal medida de resolução. Eram estas duas questões que queria socializar com os caros telespectadores e, na verdade, nas próximas semanas iremos ter desenvolvimento sobre qualquer um deles, quer sobre os pronunciamentos e o post do Sr. Ministro Abrão Vicente e do debate sobre a comunicação social que se espera no Parlamento na sessão que iniciará no dia 27 de março até o dia 31 de março, quer também sobre a decisão do Conselho de Administração do Banco Central de aplicar uma medida de resolução ao novo banco e tentar perceber as implicações e sobre o sistema financeiro e, eventualmente, quais são as soluções ou as propostas para a gestão dos ativos que não passaram para a gestão da Caixa Económica de Cabo Verde, que, segundo informações do próprio Banco Central, é a entidade que adquiriu os ativos que tinham as garantias reais e os títulos da dívida pública. Estas questões merecerão o nosso acompanhamento na próxima semana e, assim que está do outro lado, desejamos a continuação de um bom dia. Opiniões fortes. O elenco semanal. Vamos às principais manchetes de África de hoje. Mali, grupos armados recusam deixar a Timbuktu até que possam escolher uma posição regional. África do Sul tem aumentado o número de atos de violência ao caso contra imigrantes e com a taxa de desemprego a atingir os 26,5%. Sudão do Sul, no esforço para combater a possibilidade de que em julho hajam cerca de 5,5 milhões de pessoas com falta de alimentos, o Programa Alimentar Mundial está a preparar o lançamento aéreo de alimentos. Madagascar, apesar da pobreza opressiva nesta nação insular, luta de galos atrai grandes multidões e largas somas de apostas.
Togo Mama Afissato ou Mama Togo, algo que é um tesouro nacional, passou de ter 20 admiradores quando o clube de fãs Sparrow Arrows foi criado em 1997 para mais de 100 apoiantes.